Nunca é tarde demais para começar ou recomeçar alguma coisa. Eu precisava gravar esse vídeo aqui para vocês porque foi algo que eu vivi, né? Foi algo que aconteceu comigo, obviamente de outra maneira, mas eu vejo que muita gente, às vezes por ter tal idade, pensa que não consegue começar alguma coisa, às vezes por estar em tal lugar, não consegue recomeçar alguma coisa, e eu precisava, através desse vídeo aqui, motivar vocês que sim, não importa a sua idade, não importa onde você tá, não importa onde você quer chegar, você pode começar ou recomeçar alguma coisa em qualquer momento da sua vida. Um vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês hoje, eu me senti na necessidade de gravar esse vídeo aqui, eu tô tentando transmitir mais coisas nesse canal para vocês, coisas que realmente vão ajudar o seu crescimento, vão agregar para sua vida de qualquer maneira. Então, se você não for inscrito ainda, já se inscreve no canal. Bom, pessoal, hoje é quinta-feira, um dia mais tranquilo da minha rotina. Geralmente eu tiro a quinta ali para dar uma descansada, obviamente sem deixar de trabalhar. Todo dia eu trabalho de segunda a segunda, mas na quinta-feira é um dia que eu tiro ali para não ir treinar, né? É o meu day off, que eu chamo assim. Então eu tenho um pouquinho mais de tempo ali para descansar, pensar algumas coisas, porque a nossa mente, ela vive a milhão. A gente tem que dar um descanso para nossa mente, a gente tem que parar para pensar, parar para analisar alguma coisinha ou outra. E isso é muito importante, tá, galera? Então vai uma dica aí para vocês que, pensam em trabalhar todo santo dia, dê pelo menos um dia de descanso, não precisa ser no final de semana não. Igual eu tiro minha quinta-feira porque eu prefiro. É um dia mais parado, é um dia que eu vejo que, não preciso fazer muita coisa, entendeu? Então a minha rotina ela funciona dessa seguinte forma. Então quinta-feira geralmente eu pego para cortar o cabelo, que inclusive tá grande, né? Pego para lavar o carro também. Deixa eu tirar as coisas aqui dele porque vou lavar esse carro hoje. Tá bem sujo, ó. Carpete, cara, dessa cor que suja muito e o carro tá cheio de poeira. Carro preto suja demais, né? Bom, já vamos lançar um aqui, ó, para começar a trabalhar e gravar o vídeozão pra vocês. Enfim, galera, hoje é dia 13 de agosto, né? Começo de mês aí ainda. E a gente já tá aqui, ó, só nesse mês com quase 300... Deixa eu atualizar aqui, ó. Quase 300 mil reais de faturamento, tá? Isso aqui é faturamento, obviamente não é o que vem pra mim, mas é porque a gente tem sócio, tem custo e tudo mais. Mas só pra vocês entenderem, a empresa faturou quase 300 mil reais e hoje ainda é dia 13, cara, literalmente. Bom, cara, mas vamos lá. Talvez você esteja achando que já passou da sua hora de começar algo novo ou recomeçar alguma coisa. Às vezes pela sua idade, às vezes pelo tempo que você já perdeu tentando. E existe também aquela comparação, né, com outras pessoas. Às vezes você vê um moleque de 20 anos na internet que conquistou casa, carro, enfim, tá exibindo uma vida de luxo, que você não tem nem metade, nem 10% daquilo praticamente, e você acha que aquilo não é pra você. Mas a realidade, cara, cada um tem o seu determinado tempo. Pô, Iago, mas você tem 18 anos e tá falando isso por quê? Sim, eu tenho 18 anos, mas eu vejo pessoas com a minha idade, com a mesma idade que eu, que, tem muito mais dinheiro, tem muito mais a fazer do que eu, entende? O que eu coloquei na minha cabeça é que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? Então, se eu ficar naquele mesmo lugar, eu nunca vou conseguir algo novo, eu nunca vou conseguir conquistar algo que eu sempre quis. Então essa comparação que a gente faz, né, com outras pessoas é algo que acaba tornando a nossa vida fútil, né? A gente pensa que, a gente nunca vai ser ninguém, mas a realidade é outra, galera. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou até 100% já se comparou com alguém na internet, ou sei lá, na sua cidade vizinha aí que você tem. Isso é normal, isso é um negócio que acontece todo dia e nunca vai parar de acontecer. Porém, se você só ficar se comparando ali, nunca dar o primeiro passo, ou enfim, começar a caminhar, começar a andar, você nunca vai conseguir conquistar o que você quer. Essa é a maior realidade, cara. Você não precisa começar do zero, né? Você não precisa começar tudo de novo do zero. Às vezes você pode pegar alguma coisa que você já sabe, que você já aprendeu. Se você errou com aquilo, você aprende com os erros, começa algo de novo, porém, sem cometer os mesmos erros. E assim vai caminhando, cara. A vida vai caminhando, vai dando tudo certo. Cada um tem seu tempo, não é de um dia pra noite que você vai conquistar tudo. Eu mesmo, contar um pouquinho sobre mim, né? Eu sempre tive o sonho de trabalhar com o mercado digital. Sempre, 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 tá? Desde pequenininho eu sempre sonhei em viver da internet. Eu sempre gostei de estar no meio digital, de estar na internet, até porque a minha época, cara, a gente cresceu no celular, a gente cresceu assistindo vídeo, a gente cresceu no YouTube. Então, sempre foi um sonho que eu tive.
até que quando eu estava com 15 anos, eu decidi que eu ia começar a empreender na internet. Já tinha trabalhado de diversas coisas, já tinha vendido picolé na rua, eu trabalhei em 2 mercados, né, 2 supermercados ali como empacotador, trabalhei na mecânica também e eu decidi que aquilo não era para mim. Eu não queria viver uma vida comum e eu sabia que, pô, o CLT não ia me levar a lugares incríveis, que eu sempre quis. Então eu decidi sair da mecânica, eu decidi largar o CLT, não era CLT ainda, até porque eu era menor de idade, mas enfim, é só para vocês entenderem. E eu decidi empreender, comecei a empreender, comecei ali a estudar um pouco, não tinha dinheiro nenhum, tá, para investimento, não tinha nada, só tinha um celular e as chances eram mínimas, tá? Se eu falar para vocês que eu tinha chance, eu acho que eu não tinha, tá bom? Mas enfim, fui estudando. Inclusive, quando eu vi que eu teria que investir, eu pedi dinheiro para minha mãe. Na época eu comprei acho que um curso que eu paguei R$ 30, se eu não me engano. Pô, eu aprendi com aquele curso, eu aprendi algumas coisas, não foi o suficiente, mas eu aprendi algumas coisas com aquele treinamento e o dinheiro era da minha mãe. Enfim, comecei a empreender na internet, foi dando tudo certo. Dos meus 15 anos para os 16, tava dando tudo certo, tinha faturado, acho que meus primeiros R$ 10.000 ali, depois continuou. Porém, cara, eu não tinha cabeça. Pô, eu era jovem demais para entender, né, no meio financeiro ali. Eu não entendia de nada, não entendia de investimento, eu não entendia como escalar o meu negócio. Eu só estava fazendo aquilo mais por hobby mesmo. E aí o dinheiro era consequência de tudo. Porém, eu deixei aquilo tomar minha mente. E chegou uma hora, cara, que eu comecei a gastar dinheiro. Eu não queria mais trabalhar, era praticamente isso. E, enfim, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha ganhado. Se eu não me engano, eu tinha ganhado ali uns 40, 50 mil reais com 15, 16 anos. E eu fali, cara, eu perdi tudo. Errei muito, voltei pro CLT de novo. Eu pensei na minha cabeça que eu nunca mais iria conseguir, né, ficar rico trabalhando com a internet. Então, o único caminho que eu vi que era de me dar bem, era com o CLT, estudando alguma coisa, estudando programação, né, porque eu tinha o sonho, né, de ser programador e tudo mais. Enfim, comecei a me dedicar na escola, nos estudos e tudo mais, e surgiu uma vaga de estagiário na escola, né? Eu estava fazendo ali técnico em administração, na escola pública, obviamente, e aí surgiu uma vaga de estagiário, até que eu entrei, né, para fazer essa vaga de estagiário, que era numa empresa de contabilidade, cara. E eu gostava daquilo, sabe? Eu comecei a gostar, comecei a trabalhar, comecei a me dedicar. Eu sempre fui uma pessoa que em tudo que eu fiz 100%, eu dei 100% de mim. Então, tudo que eu faço até hoje, cara, se não ficar 100%, não é meu, não é uma coisa que eu fiz, entendeu? Então, eu entrei ali de estagiário e comecei a me dedicar. Enfim, trabalhei, fiquei mais ou menos ali 6, 5 meses trabalhando ali de estagiário, que era 6 meses somente, né? Aí depois acabava o estágio. E eu percebi que aquela empresa ia me contratar, né? Eles gostaram de mim, gostaram do meu trabalho, eles iam me contratar. E até então eu estava muito feliz, eu estava querendo aquilo, era aquilo que eu queria para minha vida. Pô, eu estava pensando que eu ia mudar de vida sendo CLT, sinceramente, né? E eu não tô julgando quem trabalha no CLT. Tem muitas pessoas que trabalham ali, né, com um salário ali, que trabalham numa empresa que ganham muito bem. E hoje em dia, pô, tem uma vida muito boa. Só que eu queria mais, eu sempre fui uma pessoa, igual eu falei, que quer mais e mais, né? Sempre quis ter a liberdade que, pô, muitos empregos não conseguem dar pra gente, entendeu? Então, naquele ponto, eu já tava achando que eu sempre ia ser CLT, né? Só que, pô, eu ia ser um CLT bem sucedido, né? Então, eu já tava achando que era tarde demais pra mim voltar a trabalhar com marketing, voltar a trabalhar ali na internet e tudo mais. Até que um dia, cara, eu tava pensando, né? Eu parei pra pensar, era final de semana a gente folgava, né? E eu tava em casa, estudando algumas coisas, pensando assim, cara... E será que o CLT vai me dar a possibilidade de viajar para outros países? E eu falei, pô, com o dinheiro do CLT, talvez sim eu consiga viajar, mas não vai ser qualquer dia. Geralmente vai ser no final de semana ou nas férias. Então eu teria ali um dia certo para viajar, entendeu? Mas eu nunca quis isso, cara. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ter a liberdade, eu sempre quis, pô, querer sair de casa a hora que eu quisesse, querer almoçar a hora que eu quisesse, e eu entendi que o CLT não ia me proporcionar isso de maneira alguma. Foi aí, cara, que, enfim, eu conheci outras áreas, né? Eu conheci o mercado de SaaS, que é o que eu trabalho até hoje. Então, para quem pergunta, como que você trabalha? A gente trabalha com software, tá? A gente cria software, vende para outras empresas, vende para outras pessoas. Nesse ramo que eu estou até hoje. Porém, cara, quando eu comecei a querer empreender novamente, eu comecei com outra cabeça. Por quê? Eu já tinha errado antes. Então eu sabia que eu não poderia errar mais. Eu aprendi com os meus erros. E cara, todo mundo erra. Literalmente, todo ser humano erra. Ninguém nasceu perfeito e ninguém vai ser perfeito, né? E a gente tem que usar os nossos erros de aprendizados, né? A gente tem que usar aqueles erros para nunca mais cometer os mesmos, né? Talvez a gente pode errar de novo,
mas nunca o mesmo erro que a gente cometeu no passado. E aí, enfim, voltei a empreender. Eu achei que era tarde, né? Pô, Iago, mas você tinha, cara, 17 anos, eu tinha 17 anos na época. Pô, Iago, mas você tinha 17 anos, cara. Como que tava tarde de começar? Pessoal, é que na minha cabeça, ela tava toda configurada pro CLT. Então eu achei que nunca mais, literalmente não passava pela minha cabeça que um dia eu ia voltar a trabalhar com a internet. Isso fugia totalmente da minha cabeça. Então, mesmo que eu estava com 17 anos, na minha mente passava que eu nunca mais ia voltar a trabalhar com a internet. E aí o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar com a internet, começou ali aos poucos, foi fluindo, e hoje eu tô aqui. Cara, conquistei muitas coisas, conquistei um carro muito legal. A gente mudou de casa recentemente. Eu conquistei aqui também o meu escritório aqui, ó. Enfim, não é muita coisa ainda, mas, pô, isso aqui, galera, não passava pela minha cabeça nesse tempo que eu era CLT. Então, assim, cara, eu queria gravar esse vídeo porque foi um acontecimento breve que aconteceu comigo, não foi algo que, pô, talvez você esteja aí com 40 anos de idade, não é a mesma coisa, mas é só uma história que aconteceu comigo que eu achei bom vir contar aqui pra vocês. E assim, cara, se você falar pra mim, Iago, você tinha medo de fracassar novamente, eu tinha e muito, tá? Muito mesmo. Tanto é que quando eu voltei a trabalhar com a internet, eu ainda estava no emprego antigo meu, por literalmente ter medo de fracassar. E sabe o que eu pensava? Eu pensava em continuar com o CLT, continuar ali trabalhando com aquele emprego e continuar trabalhando com a internet. Então eu ia ter 2 empregos. Só que não é assim, cara. Infelizmente não é assim. A gente tem que abandonar o CLT para viver só da internet, porque é um negócio que a gente tem que estar 24 horas por dia ligado naquilo, ligado no que você está fazendo, porque senão você não consegue ter resultado, cara. Principalmente no início ainda. No início é tudo mais difícil, então eu precisava ficar ali, ó, 24 horas ligado no computador, mexendo, configurando, vendo o que dá para melhorar, vendo o que deu ruim, para mim mudar alguma coisa, enfim, porque a gente tem que se dedicar 100%. Então sim, eu tinha medo de fracassar, só que é aquilo que eu falei, cara, eu entendi que o CLT não ia me deixar rico da forma que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente abandonei o CLT e me arrisquei no digital novamente. E sabe o que aconteceu? Meses depois, eu conquistei um carro novo, uma BMW, aos 18 anos, conquistei o meu escritório, conquistei um setup muito bacana, conquistei premiação, eu conquistei muita coisa, né, durante esse tempo, só por jogar aquele medo de fracassar do lado e voltar, né, e tentar dar mais uma chance ali para o que eu já fazia antigamente. Então, assim, se hoje, cara, você quer ser bem-sucedido, não fica esperando, né? Não fica esperando a oportunidade chegar na sua porta, porque infelizmente não é assim, cara. As coisas não acontecem de noite pro dia, igual eu falei. Então, assim, você vai ter que sair da sua zona de conforto, isso é crucial, tá? Para você ter sucesso realmente, você vai ter que abandonar tudo que você está fazendo atualmente. Se precisar, abandone familiar, não abandonar de tudo, né? Mas deixe um pouquinho de lado ali, abandone amigos, abandone, né, os rolês ali que você sai de final de semana para focar 100% naquilo, porque nunca é tarde demais para começar alguma coisa nova. Por que eu tô falando com tanta convicção para você iniciar algo novo logo, né? Para você não ficar esperando o tempo bater na sua porta ali. Porque, cara, hoje em dia, você olha para trás, eu pelo menos sou assim, né? Eu olho para trás e eu penso, pô, e se eu tivesse começado antes? Olha onde eu tô aqui hoje. Imagina se eu tivesse começado lá atrás. Pô, eu estaria em outro patamar, entendeu? E isso vai acontecer daqui uns anos com você. Se você não começar hoje, se você literalmente não abandonar, não sair da sua zona de conforto e começar algo novo hoje, daqui um tempo, daqui 3, 4, 5 anos, você vai olhar para trás e falar, pô, se eu tivesse começado naquela época, hoje em dia eu estaria, sei lá, em Dubai, hoje em dia eu estaria viajando, hoje em dia eu não tinha nem noção de onde eu iria estar, né? Então, pô, é um negócio que é muito bizarro, que realmente acontece. Então, a realidade é que você não está atrasado. E você nunca vai estar. Nunca é tarde demais para começar. A única coisa que você precisa é parar de adiar tudo pro próximo capítulo, né? O próximo dia, no caso. Se você tá começando algo novo, cara, comece pequeno, comece de baixo, suba de degrau para degrau, a primeira venda, o primeiro resultado, e assim vai subindo. Dia após dia, você só vai crescendo no seu negócio. E um ponto muito importante é você empenhar em tudo que você faz, tudo que você tá começando, enfim, tudo que você já faz hoje em dia, seja empenhado, tá? Dê o máximo de si, dê 100% de si. Se aquilo talvez não der certo, cara, isso serviu como aprendizado.
Uma frase que eu li uma vez e que eu coloco na minha cabeça hoje, porque às vezes eu tô com medo de tentar alguma coisa, se você começar algo novo e tudo der errado, né, e não der certo ali, beleza, você continua uma vida comum, você procura um emprego, você junta dinheiro e volta para onde você estava. Mas se tudo der certo, cara, você vai viver literalmente o extraordinário. Nunca sabe o dia de amanhã. Então viva intensamente, viva o hoje, cara. Se precisar fazer um negócio novo, faça. Se precisar construir algo novo, construa. E se precisar sair do seu conforto, aonde você está hoje, pô, Iago, eu tô com o meu emprego aqui, só que o meu trabalho, ele não tá me dando oportunidades para outras coisas. Cara, saia desse trabalho, larga um relacionamento para viver a sua vida, cara. Você não pode ter medo ou vergonha de nada que você vai fazer hoje em dia, tá? Ah, mas o que eles vão pensar? Ah, mas o que os meus amigos vão achar? Cara, no começo, todo mundo vai rir. No começo, todo mundo vai te zoar, né? Você vai ser a conversa na rodinha deles ali. Porém, depois de um tempo, quando começar tudo der certo, você vai olhar para aquelas pessoas e vocês vão ver que aquelas pessoas que te zoavam lá atrás, elas vão estar pedindo a sua ajuda. Elas vão estar pedindo como que você começou, como que tudo aconteceu. Isso, inclusive, é um negócio que aconteceu comigo. Quando eu comecei, pô, vocês acham que eu não era zoado? Cara, aqui na minha cidade, por ser interior, é uma cidade bem pequena. Todo mundo zoava. Eu era assunto em todo lugar que eu ia. E aquilo me abalava, eu não vou falar que não abalava, mas aquilo me abalou várias vezes. Inclusive, quando eu fali, foi por causa disso, foi por causa das críticas. Só que depois eu entendi que a gente é minúsculo nesse mundo. A gente literalmente não é nada. E hoje em dia, né, eu tô conquistando minhas coisinhas, eu tô ali trabalhando firme para conquistar cada vez mais e mais. E muitas daquelas pessoas que me zoavam lá atrás, hoje em dia pedem para me ensinar, perguntam se eu tenho um treinamento, se eu tenho um curso, com o que eu trabalho. Isso é normal, cara, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, isso vai te motivar em um nível muito alto para começar a produzir mais conteúdo, para começar a trabalhar mais e mais, porque você enxergou que as pessoas elas só te zoam, você só é a conversa na rodinha, né, deles lá, quando você não tem nada, quando você é fracassado. Quando você conquista alguma coisa, você vai deixar de ser fracassado na cabeça daquelas pessoas e se tornar alguém foda, alguém que realmente construiu uma vida, alguém que realmente está se tornando rico, está conquistando bastante coisa, e aí aquelas pessoas vão pedir a sua ajuda. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo aqui eu quis trazer mais incentivando as pessoas mesmo, porque tem muita gente que me manda mensagem, cara, um pessoal mais velho, né, de 30, 40, 45 anos ali, perguntando se dá para começar mesmo com a idade. Nunca é tarde demais para começar ou recomeçar algo. O único problema é ficar esperando pelo momento perfeito. Então, quer uma dica? Apenas comece. Vá em frente, vai fazer acontecer. Não ligue para o que eles vão falar, não ligue para o que eles vão pensar. Largue tudo se precisar e bora para cima. Se você gostou desse vídeo, pessoal, já segue na rede vizinha no meu Instagram, tá passando aqui, ó, em cima, acho que tá aqui, né? Tá passando aqui para vocês. Lá eu tô postando bastante conteúdo, tô ajudando a galera lá também totalmente de graça, tá? Para quem pergunta, não tenho curso, não tenho mentoria nem nada do tipo, eu sempre gosto de passar um conteúdo ou outro de graça ali. Mas é isso, bora para cima e fui, pessoal, tamo junto.